E aí, artista, beleza? Aqui é Ali Cardoso. Nós estamos neste ano em que completa 5 anos do lançamento do meu primeiro álbum, apontando para vocês 5 erros que eu cometi e que eu quero de verdade que você evite cometer. Esta é a série, já estamos no 4º vídeo da série Primeiros Erros. Já fizemos um longo caminho, já percorremos um longo caminho. Nós vamos deixar aqui nos cards aqui o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo que a gente fez, contando os erros que eu cometi e que eu quero ajudar você que está decidido aí a tirar o sonho de ter o seu primeiro álbum, de ter as suas músicas gravadas, tirar esse sonho do papel. Mas eu quero dar umas dicas aí para você, para se você puder evitar cometer esses erros. Tenho certeza que você vai olhar depois, 5 anos depois, com outros olhos para o que você conquistou. Eu espero realmente que esse conteúdo esteja chegando aí para as pessoas certas e esteja alcançando você, e que você esteja compartilhando com outras pessoas também que precisam disso. O YouTube só vai achar relevante conforme você puder aí colaborar compartilhando, tá bom? Então nós já estamos aqui no meu 4º grande erro, né? No 4º primeiro grande erro. No 4º primeiro é ótimo, né? É porque são primeiros erros. Então, 4º erro, quando você se desgastou, o seu álbum foi lançado, você fez da melhor maneira possível o seu pré-save, o que deu para você criar da sua imagem, o que deu para você trazer o que deu para você impulsionar, tráfego pago. E aí você lançou o teu primeiro álbum. E aí você começa a se sentir injustiçado, porque você lança o teu primeiro álbum e nada acontece. E de repente você se dá conta de que talvez não aconteça. E aí você começa a se culpar e tentar correr atrás do prejuízo, tentar correr atrás do tempo perdido. Afinal de contas, você se sente culpado por isso. Claro, você tem a sua culpa, mas naquele momento você começa a achar que, poxa, qual é o problema com o meu álbum? Ele tá bem produzido, a imagem foi bem feita, a gente correu atrás do pré-save, mas e o pós-save? Como você mantém a galera interessada em você? Né? E aí você começa a se pôr à prova. O pior não é você sentir que você teve as suas culpas, as suas falhas. O pior é você se pôr à prova e achar que você não é bom o suficiente. E aí você começa a correr atrás do tempo perdido. Isso aconteceu muito comigo. Eu comecei a correr atrás de muitos cursos, porque eu achava, bom, eu achei que eu estava fazendo tudo certo e nada aconteceu. Então o problema sou eu. E isso pode te levar tanto a uma boa atitude, no sentido de, bom, então eu vou procurar melhorar, vou procurar me aperfeiçoar, como pode levar você a se depreciar. Você começa a se sentir mal e uma vez eu ouvi, se algo não está acontecendo com você é porque você ainda não é bom o suficiente. E isso ficou na minha cabeça. E nem sempre é isso, gente. Existe assim como existe a estrutura de um estúdio, a estrutura de gravação, existe um mercado. Existe uma estrutura de mercado para você chegar nesse mercado, para você chegar nas pessoas. Não é assim, existe toda uma barreira a ser quebrada. Com as bandas que a gente gosta, eles tinham as gravadoras, né? E esses caras, eles tinham os contatos e eles chegavam nas pessoas e eles investiam no artista. Hoje a gente que é artista independente, a gente investe na gente mesmo e de repente você perde tudo que você tinha, que você economizou, que você guardou por tantos anos e você vê aquilo não dando em nada, sendo desmanchado. E se ouve aquele álbum, você fala, qual o problema? O problema não é você. Claro, você podia ter conhecido outras coisas antes, ter evitado os 3 primeiros erros, você não evitou, mas isso não significa que você é ruim. Isso não significa que o problema está em você, ou apenas em você. Existe todo um mercado e ninguém conta esses segredos, nem os cursos que a gente começa a comprar. Porque aí, desesperada, eu comecei a comprar um monte de curso. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui agora. Um dos cursos que eu comprei, quando eu já não sabia mais o que fazer, era como você atingir 100 mil plays no Spotify. Porque a ideia era muito boa.
A ideia desse curso era a seguinte: quando as pessoas entrarem e verem que você tem um grande número de plays, É aquilo do cartão de visitas, vai ficar interessante. Ah, se tem tanta gente ouvindo, sabe aquela coisa? Eu quero saber porque tem tanta gente ouvindo. tem uma série, a Wandinha, né, que o pessoal tá tudo assistindo, e eu não sabia do que se tratava, deu vontade de assistir só porque todo mundo tava assistindo. Então é aquilo, o número, né? Os números podem não dizer muita coisa, mas podem dizer muita coisa também. Então eu comprei, eu falei, eu acho que isso aqui vai dar certo. E aí é claro que eles fazem você comprar um curso, quase que você faz um juramento de não contar pra ninguém o que eles estão ensinando lá. Porque afinal de contas você gastou o dinheiro, foi você que investiu, mas eu vou contar pra vocês qual era a ideia deste curso. A ideia deste curso era a seguinte, claro, eles faziam toda uma estrutura de explicação e faziam você ficar muito bem entretida com isso, e isso aconteceu comigo. E aí chegava no grande X da questão, como atingir os plays. A ideia do curso era a seguinte: você tem uma assinatura com uma plataforma de streaming, no meu caso Spotify, tá? E esse curso falava diretamente sobre Spotify, então eu achei bem legal. Você paga lá o plano familiar, né? Então você tem direito a 5 perfis. Então o que você vai fazer? Você vai ter os 5 perfis, você vai criar, se você não tem, você vai criar outros e-mails em outras, né? De vários nomes, várias contas. E você vai conectar esses 5 perfis no seu Spotify, que era o meu caso, né? No meu Spotify. Você vai, como você paga por mês, você tem direito a ouvir o que você quiser, certo? Então ninguém vai questionar, os caras têm muito mais o que fazer do que ficar olhando o que cada um dos assinantes e os seus respectivos perfis estão ouvindo. Ninguém vai desconfiar disso. Então o que você vai fazer? Você vai colocar os seus 5 perfis para ouvir a sua música no modo repetitivo, 24 horas por dia. E aí é claro que a sua música sendo tocada por 5 perfis, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você ao longo de um certo tempo, que eles faziam lá todo o cálculo, você vai chegar aos 100 mil plays. Essa era a grande sacada dos caras. E a explicação que eles davam para isso existem empresas que fazem isso. Então você pode comprar plays. Você pode comprar visualizações, você pode comprar até comentários, você pode comprar likes, mas isso não garante muita coisa, não garante fãs, não garante base sólida de público, de pessoas que realmente conhecem o teu trabalho. Você pode comprar um monte de coisa, e é claro que esses números podem ser que levem você a pessoas que realmente vão se interessar, mas a questão é, vale a pena? Ou então, eu comecei também a fazer muito curso de especialização. O problema é que eu não canto bem. Então vamos fazer aula de canto. O problema é que eu não toco bem. Vamos intensificar as aulas de violão, de piano, o que seja. O problema é esse. O problema sou eu não sou boa o suficiente. E aí, você precisa entender e eu preciso entender que, falando pra você, eu tô falando pra mim. Você precisa estudar, sim. Você precisa se aperfeiçoar, sim, porque você gosta. E não porque você acha que com isso vai vir o resultado. Porque se o teu único objetivo é conquistar esse público, conquistar essa base de fãs, se o teu objetivo para fazer os cursos for apenas esse, você vai acabar se frustrando como eu me frustrei. E aí eu até desanimei de aprender canto, de aprender piano, de aprender violão, porque as coisas não aconteciam. Então, se você estuda porque você gosta de música, tudo bem. Senão, você vai se frustrar muito, porque o resultado não vai vir e você vai continuar achando que a culpa é sua. E a música, a sua arte, ela precisa ser prazerosa antes de qualquer coisa. Senão a gente corre o risco, né? Nós temos tantos artistas que a gente gosta e que dá uma impressão que você fala assim, meu Deus, eles conseguiram tudo e de repente eles ficaram mal, né? Ficam de mal com a fama. Aí você fala, cara, eu queria estar no seu lugar. Mas será que a gente ia saber lidar com isso? Talvez eles não cometeram os primeiros erros que eu cometi, mas cometeram outros. Não tinham gente ali explicando pra eles como é que isso ia funcionar, quanto isso ia tirar da privacidade deles. Enfim, sei lá, a gente sabe, né, dos artistas que a gente gosta. A gente que gosta de rock, por exemplo, tem o Clube dos 27, que levou tantos queridos nossos tão cedo, né? E os que ficaram, às vezes ficaram mal, ficaram tristes, ficaram magoados.
ficaram deprimidos. Quantos artistas entram em depressão, não sabem lidar com os altos e baixos da fama? Como a gente só tem baixo mesmo, a gente tem que aprender a lidar com os baixos, né? Ou então quando tem um lampejo de alto, assim, você fala, uau! E saber lidar com isso também. Porque pode subir a cabeça? Pode. A mínima coisa pode subir a nossa cabeça. Mas a grande dica aqui pra você, o meu quarto grande erro, é você entender que a culpa não é só sua, tá? A culpa não é só sua. Não é porque você não é bom o suficiente. Não é só por isso. Porque se fosse assim, muitos artistas não dariam certo. Porque tem coisas que você ouve e você fala, como assim? Existe um mercado, existe uma base, existe uma estrutura, existem investidores, empresários, gravadoras. Gente botando grana, injetar grana. Quando você injetar grana, os números aparecem, a pessoa começa a ficar em evidência e aí a coisa acontece. E isso me lembra de uma frase, e com ela eu encerro esse quarto vídeo, penúltimo da nossa série de primeiros erros, tá? Que foi uma frase que eu disse em conversa com a pessoa da minha família e que deu duas interpretações. Se não tem que ir, não vai. Eu falei se não tem que ir, né? Se não tem aquele quem indica, não vai. E essa pessoa falou, dá pra entender de outra forma. Se não tem que ir, não vai. Parece que quando não tem que acontecer, não acontece, sabe assim? Mas também não pode não ser só isso. Pode ser que faltou alguém pra injetar grana na tua música, faltou gente que acreditou, faltou você em primeiro lugar que não acreditou em você. Se você tivesse acreditado mais, você teria evitado lá o primeiro erro, sabe? Então, fiquem com essa reflexão. Se a coisa não aconteceu e o teu álbum você sabe que ele é bom, a culpa não é só sua. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente faz música e fala sobre música. Todas as terças e sextas, às 7h05, tem vídeo por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.